Olá, sou o professor Flávio Tambellini e vamos estudar as reações químicas, basicamente combustão. Então, nós temos aqui os sistemas que envolvem as reações químicas, antes, durante e depois. Antes, nós temos os reagentes, que são compostos pelo combustível e oxidante, o oxigênio. No caso, nós vamos trabalhar com ar. Durante, nós temos a reação e depois os produtos dela. Aqui um exemplo de reação, 1H2 mais meio O2, dando 1H2O. Aqui em termos de mol, tá? Pode ser mol ou quilomol. O H2 é o combustível e o O2 é o oxidante. Aqui o mesmo exemplo, então, ó, 1 kmol de H2 mais meio kmol de O2, dando 1 kmol de H2O. Tá? Isso aqui em termos de mol. Tomem cuidado, esse 1 que multiplica o H2 mais o meio que multiplica o O2 não tem que dar 1,5 do outro lado. O que tem que ser coerente é a quantidade de quilomol ou a quantidade de mols de cada substância, por exemplo. Então, ó, 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2, então está correto. Meio vezes 2, aqui agora para o oxigênio, é igual a 1 vezes 1. Então, beleza, fechou. Agora, em termos de massa, nós podemos trabalhar tanto no sistema internacional de unidade como no sistema inglês. 2,016 kg de H2 mais 16 kg de O2 estão gerando 18,016 kg de H2O. Para o sistema inglês, 2,016 slug de H2 mais 16 slug de O2, gerando 18,016 slug de H2O. Um slug é igual a 14,5939 kg. Tá? Lembrando que a massa que tinha antes da reação tem que ter depois da reação. Bom, os combustíveis são substâncias inflamáveis, nós vamos trabalhar com os hidrocarbonetos de um modo geral, que eles têm a forma de CnH2n mais 2. Nós temos aqui o C8H18, que é o octano, que representa a gasolina, e o C12H26, o dodecano, que representa o diesel. A composição do ar seco real. Então, nós temos essa composição aqui, tá? Nitrogênio, 78,08%, oxigênio, 20,95%, argônio, 0,93%, dióxido de carbono, 0,03%, e os neônio, hélio, metano e outros, 0,01%. Nós vamos trabalhar com ar seco teórico. Tá? Então, o nitrogênio ele tem 79% em termos de fração molar e o oxigênio 21%. O número de mols, então, do ar vai ser o número de mols de nitrogênio mais o número de mols de oxigênio. Dividindo a fração molar do nitrogênio pelo oxigênio, que vai cair nessa expressão, então o número de mols de nitrogênio por oxigênio vai dar 3,76, ou seja, o número de mols de nitrogênio 3,76 vezes o número de mols de oxigênio. Então, na composição do ar, vai ser O2 mais 3,76 N2. Ok? Cuidado aí, beleza? Muito bem. Razão, combustível, ar combustível na base molar. Razão, ar combustível na base molar. Razão, ar combustível é o número de mols de ar sobre o número de mols de combustível. Razão, ar combustível na base mássica. É a massa de ar sobre a massa de combustível, que vai ser a razão ar combustível na base molar vezes o mol do ar sobre o mol do combustível. Ar teórico é a quantidade suficiente de ar que fornece oxigênio para a combustão completa de todos os componentes do combustível. Tá? Então, no caso, o carbono se transforma em CO2, o hidrogênio e o oxigênio vão se transformar em H2O, tá? E o nitrogênio ele não vai reagir. Razão, combustível ar na base molar. É o número de mols de combustível sobre o número de mols de ar, que é 1 sobre AC na base molar. Razão, combustível ar na base mássica. É um mol de combustível na base, a massa de combustível sobre a massa de ar, tá? Que também é a razão, combustível ar na base molar vezes o mol do combustível sobre o mol do ar, tá? Que vai ser 1 sobre razão ar combustível na base mássica, né? Um sobre, é o inverso, um é o inverso do outro, tá? Então, só prestar atenção. Excesso de ar é uma porcentagem a mais de ar que reage com combustível em relação ao ar teórico. Por exemplo, 125% de ar, ou isso significa que tem 25% de excesso de ar em excesso, tá? Em relação à reação teórica. Deficiência de ar é uma porcentagem a menos de ar que reage com combustível em relação ao ar teórico.
85% de ar ou 15% de deficiência de ar ou falta de ar, tá? Em relação ao ar teórico. Então, é em relação à reação teórica, ok? Razão de equivalência, a divisão da razão combustível-ar real pela razão combustível-ar teórica. Então, tá aqui, ó, razão combustível-ar real pela teórica, que vai ser igual a razão combustível-ar real pela teórica na base mássica. Pode ser na base molar ou na base mássica. Em termos de razão ar combustível, tá? Vai ser o inverso, tá? Na base molar é a teórica sobre a real, na base mássica também vai ser a teórica sobre a real. Então tome cuidado. Razão de equivalência em termos de razão combustível ar é o real sobre o teórico. Em termos de razão ar combustível é o teórico sobre o real, porque um é o inverso do outro. Beleza? Mistura pobre de combustível é quando a razão de equivalência é menor do que 1, ou seja, nesse caso há excesso de ar, tá? Então, razão de equivalência é menor que 1. A razão combustível-ar é menor que a razão combustível-ar teórica, tá? Tanto na base molar como na base mássica, ou a razão ar combustível real é maior que a razão ar combustível teórica, seja na base molar ou na base mássica. Mistura rica de combustível, quer dizer, tem muito combustível, né? A razão de equivalência vai ser maior que 1, ok? Então, nesse caso, está tendo falta de ar. Então, a razão combustível-ar real é maior que a razão combustível-ar teórica, tanto na base molar como na base mássica. Ou a razão ar combustível real é menor que a razão ar combustível teórica, tanto na base molar como na base mássica. E aqui, ó, na verdade, nós temos aqui os analisadores dos produtos a seco, né, os produtos da reação. Não vou detalhar isso, só vou comentar aqui que existem esses quatro aqui que vocês estão vendo. Analisador de Orsato, o cromatógrafo de gás, analisador de infravermelho e detector de ionização de chão, ok? É só isso, um grande abraço.